Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar hoje para vocês esse tapete de fio de malha, que ele tem apenas algumas listras assim de outra cor, tá? Eu chamo de tapete com listras finas, porque a primeira camada é toda feita com uma cor e quase toda a segunda camada também é feita com a mesma cor da primeira camada, com exceção dessas listras que eu coloquei aqui, tá certo? No finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês como ele ficou lá no banheiro. Aí vocês podem dar uma olhadinha. E esse tapete é legal porque ele fica igual de um lado, também do outro lado. Ó. Então ele é fácil, assim, principalmente para usar no banheiro, né? Que a gente suja bastante porque sai do banho, molha, pisa em cima. E aí dá para virar e usar mais um pouquinho antes de ir da lavagem. Tá certo? Então, pessoal, antes de eu começar a mostrar para vocês como eu fiz, eu quero pedir para quem não é inscrito para já se inscrever aqui no canal e para quem puder para já deixar o seu like aqui no vídeo. Então, vamos lá? Para fazer este trabalho, eu vou usar o seguinte material. Eu tenho aqui duas cores de fio de malha. O vermelho, ele é um pouco mais fino e o branco um pouquinho mais grosso, tá? Eu também vou usar um pedaço de papelão, que vai servir como tear. O meu tem 67 centímetros aqui no comprimento e 45 aqui na largura, tá? Vou usar uma tesoura e qualquer tipo de fita adesiva, vou usar uma fita crepe, tá certo? Eu também vou usar para fazer o acabamento uma linha e uma agulha de costura. Então, vamos ver como é feito. O pedaço de papelão que eu vou usar como base, ele vai ter que ser um pouquinho maior do que o tamanho do tapete, sem contar as franjas do tapete, tá? Porque depois que eu terminar o tapete, ele fica um pouco menor que isso, tá certo? Na largura aqui também fica um pouquinho menor, tá? E se eu contar com as franjas, aí talvez o comprimento fique até igual, porque a franja vai depender do tamanho que cada pessoa quiser, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu marquei aqui, ó, esse papelão aqui eu já tinha usado ele em outro tapete, tá? Eu marquei aproximadamente aqui, ó, a cada 1,5 cm e eu fiz uns cortezinhos. Se o fio de malha for mais grosso, esse espaço pode ser até maior, tá? Mas eu marquei mais ou menos assim, pode ser 1 cm, 1,5 cm. Só que 1 cm fica bem mais justinho. Pra mim, essa espessura aqui tá boa. Aí eu vim com a tesoura aqui, ó, e cortei esse pedacinho aqui, tá? Ó, e aqui cortei. Tá? Não precisa ser muito grande, tá? Cortei um espacinho assim, ó, um pouquinho maior que uma unha, comparando aqui, tá? Aí fiz os cortezinhos em toda a parte, na parte maior, que é a parte de 67 centímetros, tá? Essa parte menor aqui, que é de 45 centímetros, não tem nada, em nenhum lado, tá? Aí aqui no outro lado, virando, fiz a mesma coisa, ó. Tentando manter os cortes assim na mesma proporção, ó. Esse aqui tá aqui, esse aqui encontra aqui do outro lado, tá? Senão o tapete fica torto. Na mesma proporção não, na mesma distância que eu queria dizer. Assim, ó, mesma distância um do outro, tá? E a gente soltando aqui, ó, fica assim, tá? Então, eu fiz nos lados maiores esses cortes, foi a primeira coisa. Agora eu vou começar a trabalhar na primeira camada do tapete e eu vou usar esse fio de malha vermelho, que ele é o mais fino. Eu posso começar em qualquer uma das pontas, tá? Aqui ou nessa que tá mais acima, vou começar aqui que é mais fácil. Eu vou passar aqui pra trás, ó. Esse pedaço de papelão era uma caixa de uma churrasqueira. Passei um pedacinho aqui pra trás e aqui eu já vou prender com a fita crepe. Eu vou primeiro prender aqui no primeiro, ó. Vou prender aqui com um pedacinho de fita, só para não soltar. Pronto. Isso aqui é só para firmar mesmo.
Agora, saí aqui no primeiro, ó. Eu vou até lá a outra ponta em cima. Vou passar aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui mais. Vou aproximar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar. Eu vim aqui na outra ponta, aí eu passei aqui no meio do papelão, só fiz a voltinha aqui atrás, ó, e já vou sair aqui no próximo. Aí atrás ficou assim. Aí aqui, eu tenho que esticar um pouquinho, não posso esticar demais, né, para não entortar o tapete. Eu venho até aqui embaixo, ó, e eu vou sempre fazendo isso, ó. Passo aqui, saio aqui do outro lado. E aí, vou lá em cima de novo. Eu vou sempre fazendo isso, ó, passando no próximo, saindo aqui, ó, no que tá ao lado. Aí desço, faço a mesma coisa aqui embaixo. Ó, sempre no próximo. Vou lá em cima, passo novamente. Eu vou fazer isso toda a extensão aqui do meu tapete, tá? Aí atrás, deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. Vai ficando essas alcinhas aqui. Tem até uma sujeirinha aqui, já tirei. Tá vendo? Vou fazer mais um aqui, ó. Passo aqui. Vou lá no outro. Então, vou terminar aqui esse pedacinho, já volto. Cheguei aqui no final, ó, já passei em todinho ele, ó. Passei em todo, tá? E aqui no final, onde eu terminei, eu vou cortar a ponta um pouquinho maior, por enquanto, não precisa ser muito, só para sobrar um espacinho para prender também. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, ó. Deixar um pedacinho aqui para trás. E eu vou pegar e vou prender com um pedaço da fita também aqui. É só para garantir que não vai soltar até que a gente termine, tá? Facilita. Então, pronto, a primeira camada é essa. Uma coisinha que eu queria falar antes, que conforme o papelão que a gente usa, se for muito fino, à medida que a gente vai fazendo o trabalho, o papelão vai se entortando um pouco. Ainda mais se é um papelão que a gente já usou várias vezes, né? Esse meu aqui eu já usei, ele já tá começando a se entortar desde cedo aqui, mas isso aqui acontece mesmo, tá? Isso aqui sempre que eu fiz esse tipo de tapete aconteceu, mas o tapete em si fica direito depois, tá? Não vai ficar torto. Não precisa se preocupar. Agora eu vou começar a fazer a segunda camada do tapete. E eu vou começar com o mesmo fio de malha vermelho. Eu preciso cortar uma tira, deixando o espaço mais ou menos da franja que eu quero para cada lado, ó. Então eu cortei um pouquinho maior do que o tamanho do meu tapete. Deixei um pedacinho aqui para a franja, vim até aqui e cortei um pouquinho maior também. Eu agora então vou começar a passar essa aqui, né, que é da próxima camada. E aqui, ó, a gente vai passando somente assim, ó. Comecei por baixo, tá? Passei um por baixo, o outro passo por cima do fio, que tava na primeira camada, ó. É um por baixo e um por cima. E aí eu vou puxando. Só isso, ó. Vou botando um por baixo e um por cima. Sempre ao contrário do que tava antes, ó. Passo todinho aqui. Vou botar mais pra cá. Ó. Passo uma por cima e uma por baixo, uma por cima e uma por baixo. Deixo aqui o tamanhozinho da franja, né, conforme eu queria. Se eu não cortar todas do mesmo tamanho, não tem problema, tá? Se elas ficarem irregulares, depois a gente vai emparelhar a franja no final. Ó, vou passando sempre uma por cima e uma por baixo, só isso. Vou até o final aqui dessa linha. E aí, ó, à medida que vai passando, ó, eu vou puxando para baixo. Ajustando bem, bem para baixo aqui, tá? Ó. Vou passar aqui até o final, então, já vem pra gente continuar.
Ó, já tô chegando aqui no final, ó. Puxo pra cá e puxo bem ela pra ela ficar bem esticadinha. Ó, botar bem pra baixo. Então, já ficou aqui, ó, a primeira tirinha que eu já passei. Deixo um pedacinho de franja para um lado e para outro. Se eu quiser, eu posso puxar aqui, ó, deixar ela mais certinha, tá? Aí, sempre passando aqui para baixo, para ficar bem direitinho. Agora eu vou cortar a próxima tira e a gente já vai passar aqui. Já tô aqui com a próxima tira. E sempre que eu passar a próxima, eu vou colocar aqui bem pertinho para ficar mais fácil de ver. Eu tenho que colocar ao contrário da anterior, ó. Essa aqui eu comecei a passar por baixo dessa camada inicial. Vocês estão vendo? E depois a próxima foi por cima. Ó, passou por baixo e depois passou por cima. A próxima tem que ser sempre ao contrário da anterior. Então essa aqui, como eu comecei a passar ela por baixo, eu tenho que começar essa aqui a passar por cima. Ó, começa essa aqui por cima e a próxima que estava passando por cima, então eu passo por baixo. E assim eu vou indo, ó. Vai sempre ficando ao contrário da anterior. Ó. Então eu vou passando aqui até o final da mesma forma, puxando o fio. Tá, deixar a franja mais ou menos parecida aqui, para depois ficar mais fácil. Ó. E aí eu vou passando para baixo sempre, deixando elas bem aqui juntinhas, ó. Passando todas para baixo, tá? Então eu vou terminar aqui mais esse pedaço e eu já volto. Ó, já passei aqui, agora é só ajustar. Ó, já tenho duas. Eu vou começar a próxima e eu já vou falar uma observação importante aqui para vocês, tá? Só para mostrar o iniciozinho da próxima aqui, ó. Então, essa aqui, ó. Comecei a passar por baixo desse fio da primeira camada, né? Ó, esse aqui começou por baixo, esse aqui eu já comecei por cima. Então, esse aqui tem que ser sempre ao contrário do anterior. Então, esse eu começo por baixo, porque o anterior eu comecei passando aqui por cima. E aí vai sempre alternando, né? Um passando um por baixo e um por cima. Um por baixo e um por cima. Da mesma forma. Agora, a observação que eu queria falar para vocês, mudando aqui, ó, a visão aqui, deixar para enxergar o papelão inteiro aqui, dos dois lados, é que eu passo, assim, um pouco dos fios aqui na camada de baixo e depois eu já tenho que fazer a mesma coisa vindo de cima para baixo. Por quê? Porque aí ele vai afunilando um pouco aqui no meio. Se eu for passando sempre assim, ó, todo de baixo para cima, ele vai acabar afunilando lá na ponta. Aí o tapete fica meio distorcido. Assim ele fica mais simétrico, tá certo? Mas eu vou sempre fazendo a mesma coisa, né? Vou alternando assim. Começa a passar uma com fio por baixo, outra por cima, aí a próxima vem ao contrário. Eu vou fazer um total aqui de 8 fios vermelhos aqui embaixo. E já vou passar, então, 8 vindo lá de cima para baixo também, tá? Eu já mostro aqui para vocês como é que vai ficar. Continuei fazendo aqui, então eu coloquei as 8 tiras aqui na parte de baixo e também já coloquei em cima. Eu vou sempre fazendo um pouco em cima e um pouco embaixo, como eu falei, que ela vai ficar mais simétrica e vai afunilar um pouquinho só no meio, tá? Tô mostrando mais de perto, ó, tá ficando assim, vai ficando todo tramadinho. Agora, eu vou colocar uma tira branca aqui na parte de baixo e uma também na parte de cima. E aqui eu vou sempre fazendo da mesma forma, ó. Eu vou sempre puxando para cá, essas de baixo, as de cima eu vou puxando no sentido contrário, né? Sempre para as extremidades, para ir ajustando. Então, eu vou colocar uma tira branca aqui embaixo e uma em cima agora. E é sempre da mesma maneira, ó. Eu vejo como tá a anterior, essa aqui eu comecei a passar pela parte de cima, né, do fio, e essa aqui então é por baixo. É sempre ao contrário da anterior. Vou passar então essas duas e eu já volto pra gente continuar. Ó, já passei o branco, tanto na parte aqui de baixo quanto lá em cima. Tá ficando assim. E agora eu vou repetir exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Eu vou passar 8 tiras do vermelho e uma do branco novamente aqui nessa parte. E de lá pra cá também, vou passar 8 tiras do vermelho e mais uma do branco.
Aí eu já volto para mostrar para vocês. Então agora eu vou continuar aqui. E é sempre a mesma coisa, ó. Eu sempre vejo como tá a tira anterior, no caso essa aqui passou por baixo aqui do fio vermelho e agora eu começo por cima, tá? É sempre ao contrário. E vai passando sempre uma por cima, uma por baixo, até o final. Sempre vai ser a mesma coisa, tá? Então eu vou fazer agora essa parte novamente e já volto. Então, 8 tiras da vermelha, uma do branco, tanto aqui quanto de cima para baixo. Eu já fiz mais uma parte, então já tá ficando desta forma. E agora eu vou colocar mais uma repetição destas, tanto nessa parte aqui, de baixo para cima, quanto na parte de cima para baixo. Vou mostrar mais de perto como tá ficando. Então, assim que eu terminar essa próxima parte, eu já volto para mostrar como tá ficando e para continuar o trabalho. Eu já fiz então mais uma repetição aqui e mais uma aqui, de cima para baixo. Ou seja, cada repetição foram 8 tiras do vermelho e uma do branco, tá? Esse meu vermelho aqui, ele é bem fininho. Então, dependendo do fio de malha que a pessoa use, pode ser que isso aqui já esteja bem mais preenchido com essa quantidade de repetições, tá? E também vai depender do tamanho do tapete, né? E aqui também é a mesma coisa, ó. 8 aqui do vermelho e uma do branco, tá? Então, agora, essa parte central aqui, eu vou preencher somente com o vermelho. Aqui, eu totalizei, então, 6 listras do branco, ó. 1, 2, 3 do branco aqui nessa parte, e aqui também, ó. 1, 2 e 3, tá? A parte central eu vou continuar da mesma forma, passando aqui o fio, e eu vou preencher tudinho com o vermelho. Então, eu vou acabar essa parte central aqui. A gente tem que cuidar para ficar bem apertado aqui no centro, tá? Para não ficar muito folgado. Vai sempre passando fio para baixo, para cima, até preencher tudinho isso aqui. E assim que tiver pronto, eu volto pra gente fazer o acabamento, que vai ser a parte aqui da franja, que a gente vai emparelhar e vai fazer um acabamento aqui para não ficar desmanchando, tá? Então já já eu volto assim que essa parte aqui já tiver completa. Eu já preenchi aqui então toda a parte central e agora eu já vou começar a fazer o acabamento. Aliás, eu já estou começando a fazer. Aqui, ó, nas pontinhas, em todos os cantinhos, eu preciso dar vários pontos em todos os cantinhos. Nesse outro, é para ficar bem no lugarzinho certo, tá? E aqui do outro lado também, nos dois. A costura deve unir o fio de malha que passa na primeira camada do tapete com o fio de malha que passa na segunda camada do tapete, para que fiquem bem firmes. Aí eu dei vários pontinhos aqui, nesse cantinho, vou tentar botar mais perto aqui. Agora aqui eu venho colocando cada tirinha certinho no lugar e só passando um pontinho. Assim, ó, só passo a agulha aqui, faço um pontinho e vou para a próxima. Toda vez que terminar a linha, eu faço vários pontinhos no mesmo lugar, no lugar que terminou e depois onde começa também, para garantir que não vai sair, né? Vários pontinhos no mesmo lugar toda vez que terminar e que começar a linha. E nos 4 cantos do tapete também. Isso aqui também pode ser feito na máquina, tá? Mas aí a pessoa tem que firmar os cantos, né, para não soltar principalmente, e depois ir colocando certinho no lugar, ó. O certinho que eu digo, ó, esse aqui passou por cima, esse aqui por baixo, esse outro por cima, e eu vou botando certinho no lugar que eu quero, ó, e dando pontinho, tá? Tem gente que gosta de dar um nozinho assim de 2 em 2 também, pega dois aqui, ó, um passando por cima e outro por baixo, e aí faz um nozinho assim junto. Aqui que prenda, mas eu nunca gosto muito porque ele fica meio solto, assim. Eu acho melhor com o pontinho que fica bem firmezinho no lugar, tá? Eu vou colocando direitinho onde eu quero, ó. Pode ser na máquina, como eu falei. Mas aí tem que firmar os cantos antes de soltar aqui do papelão, tá? Pra costurar. Cortar as pontas. Então, eu vou terminar essa costurinha aqui e já volto pra gente tirar aqui do papelão e pra emparelhar as franjas também. Eu já passei a costura aqui, então, nos dois lados, né? Aqui e aqui na outra ponta também.
E antes de cortar a franja, eu vou soltar ela do papelão. Vou tentar mostrar aqui mais de perto, ó, um pouquinho. Então ficou tudo costuradinho. Cada um tem um pontinho aqui. Toda vez que começou uma nova linha e também nos cantos, né? Nos 4 cantos aqui do tapete, eu fiz vários pontinhos no mesmo lugar. Toda vez que terminou a linha também, fiz vários pontinhos no mesmo lugar. Um pontinho em cada um aqui para firmar bem, tá? E então eu vou tirar agora do papelão, antes de emparelhar a franja. Eu posso emparelhar a franja aqui também. Dessa vez eu vou cortar primeiro. Eu vou pegar aquelas pontas aqui, ó, onde eu tinha prendido com a fita, e vou cortar o fio de malha bem aqui. Aí vou lá na outra ponta, que eu também prendi, também corto. E aqui ela já tá costurada, né? O cantinho que já tá bem costurado, ó, então não vai soltar. Aí eu vou agora aqui, ó, nessas alcinhas, ó, eu só vou soltando. Só tirando as alcinhas. Tiro todinhas nos 2 lados. Agora já soltei esse lado, vou fazer a mesma coisa aqui na outra parte. Pronto, já soltei do papelão. Aí logo que a gente solta, fica um pouquinho assim, ó, meio solto. Mas aí a gente vai puxando assim, ó, que vai ajustando. Só ir puxando assim um pouquinho, que vai indo tudo pro lugar certo. Puxar bem aqui no meio também, que é onde tá mais juntinho, ó. Aí vai ficando bem certinho. Depois de ajustar bem, ó, ele vai ficando assim, ó, em todas as bordas. Porque vai espalhando mais os fios, tá? Agora, então, eu já posso cortar as franjas. A franja a pessoa deixa maior ou menor, conforme o gosto, né? Só esticar bem todas, cortar certinho, do tamanho que quiser. Já tô cortando, terminando esse lado, eu já vou cortar o outro, e aí eu mostro direitinho como ele vai ficar. Então, o tapetinho tá pronto. Eu vou medir agora para ver o tamanho que ele ficou. Essa fita aqui que eu tô usando tá faltando 1 centímetro, mas aí eu já coloco aqui a diferença. Deu 58, então são 57 centímetros, tá? Aqui no comprimento, sem considerar a franja. Com a franja que eu coloquei, ficou 68, então 67 centímetros, tá? E a largura, que ficou 39, então são 38, né? Porque tá faltando 1, tá? Eu então espero que vocês tenham gostado desse tapete. Agora eu vou colocar ele ali no banheiro para vocês verem como fica. Então, eu antes de ir embora, eu já vou pedir para vocês, para quem não for inscrito, para se inscrever no canal e também para quem puder, para já deixar o seu like aqui no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.